Bem-vindos, amigos, que se reúnem conosco nesse momento doutrinário, onde conversaremos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, pela ótica da doutrina espírita. Que possamos nos concentrar, acalmando os nossos sentimentos mais íntimos, meditando na prece do coração e elevando nossos pensamentos ao alto. Entrando em sintonia com nossos amigos benfeitores, que possamos nos manter nesta harmonia, com os pensamentos elevados sobre a luz da superioridade maior, abertos ao recebimento do amparo, do auxílio, necessários ao nosso esclarecimento, para o enfrentamento das dificuldades encontradas na caminhada. Que, na certeza de nunca nos faltar esse iluminado socorro, possamos nos manter resilientes na trajetória, auxiliando o nosso próximo dentro da sua dificuldade, reforçando em nós mesmos a necessidade da compreensão, da paciência, da humildade e da caridade que Jesus nos ensinou. Que Deus permita que mantenhamos o coração imerso nesta luz divina, banhados de mansuetude, para melhor captarmos e absorvermos a sua mensagem, de tal maneira que venhamos a praticá-la, aos poucos corrigindo as nossas imperfeições. Que o bom ânimo nos acompanhe para alcançarmos este objetivo, por meio do trabalho e da vigilância constante. Que assim seja. E hoje vamos observar um texto do livro Obras Póstumas, lá na sua segunda parte, designado Regeneração da Humanidade. Livro por Allan Kardec, publicado após o seu desencarne, e o tema muito atual, muito abrangente para os momentos que vivemos. O texto ele é datado de 1866 e foi manifestado por comunicações mediúnicas, sendo que as médiums não foram identificadas. E o texto ele é tão autoexplicativo que ele importa que façamos a leitura dele para dialogarmos. E ele inicia nos dizendo o seguinte: os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Dizemos-vos agora, os tempos são chegados. E essa frase está atual quando observamos os acontecimentos que vivenciamos, desde guerras, pandemias, violências de todos os tipos. E lembremos que o Cristo mencionou sobre tais acontecimentos, quando disse: haverá choro e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pais contra filhos e filhos contra pais, irmão contra irmãos, catástrofes, epidemias, pandemias, no final dos tempos. Que, na verdade, é o final de ciclo. Ciclo planetário. Não entendam nessas palavras a perspectiva de um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma perturbação geral. Convulsões parciais do globo acontecem em todas as épocas. E ainda
se produzem, porque fazem parte de sua constituição e não são sinais. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento, como mais tarde vocês reconhecerão, nos diz o texto. Mas tomem os sinais anunciados como figuras, das quais é preciso aprender o espírito e não ao pé da letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. Os comentadores se prendem à letra, por isso se enganam. Faltou-lhes a chave para compreender o sentido verdadeiro. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo acaba de nos revelar. De agora em diante, com a ajuda desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se claro e inteligível. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 3, item 19, diz isso. Ele nos diz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. E diz mais: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, o mundo que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. E nós estamos passando por esse momento muito importante, onde este final de ciclo, como disseram os espíritos, não haverá grandes sinais dos céus, haverá sim a qualidade dos espíritos que estão aqui habitando. Podemos ver nas criaturas da Terra sinais de uma queda moral. Então, observemos o confronto moral, sinais imorais, onde a humanidade terá inclusive a fé enfraquecida. E observamos muitos discursos no cotidiano, quando muitos pronunciam que os tristes acontecimentos que emergem são os finais dos tempos, quando, espantados com os fatos, questionam a misericórdia ou mesmo a existência de Deus. Tudo isso está previsto. Guerras, catástrofes. Se observarmos a história, veremos que sempre houveram guerras, catástrofes e as consequências naturais desses desatinos humanos. Tudo segue a ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não se verão nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural, no sentido comum que se dá a essas palavras. Então, é importante que venham à tona os equívocos humanos, para que a partir daí comecem as mudanças. Porque se eles ficarem encobertos pela hipocrisia, nós não conseguiríamos mudar. E no nível evolutivo em que estamos, essas mudanças acontecem com muita dor.
E o texto nos diz mais. Ele nos diz que não acreditemos no fim do mundo material, que a Terra progrediu a partir de sua transformação, deve progredir ainda mais e de forma alguma ser destruída, mas que a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, não é o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo acabará com a geração que se vai, e a nova levantará um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a Terra será chamada a se tornar um dia um mundo feliz. E habitá-la será uma recompensa, em vez de uma punição. Aqui o reino do bem deve suceder o reino do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só desejam o bem. Quando chegar esse tempo, uma grande emigração se fará entre os que habitam. Aqueles que praticam o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, serão indignos da terra transformada e serão excluídos, porque trariam de novo para cá o engano, a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Estes espiarão seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos e terão como missão fazer esses mundos avançarem. Serão submetidos na terra por espíritos melhores, que farão reinar a justiça, a paz, a fraternidade. Então, os espíritos nos dizem que a Terra não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilará de repente uma geração. A geração atual desaparece gradualmente e a nova sucederá da mesma forma, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então, tudo acontecerá aparentemente como sempre, com uma única diferença, mas que é capital. Uma parte dos espíritos que encarnam aqui não encarnará mais. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, com tendência para o mal, virá um espírito mais avançado e com tendência ao bem. Trata-se, então, mais de uma nova geração de espíritos do que de uma geração corporal. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações já se misturam. Quem estiver de fora assistirá a partida de uma e a chegada de outra. A cada uma já está assinalada no mundo pelas características que lhes são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pelas disposições morais, mas, sobretudo, pelas intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração deve fundar a era do progresso moral e se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, reunindo ao sentido inato do bem crenças espiritualistas, o que é um sinal
indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas por aqueles que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a ajudar o movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, antes de tudo, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, é a propensão instintiva para as paixões degradantes, pelos sentimentos antifraternais, de orgulho, de ódio, de inveja, de cupidez, enfim, a predominância do apego por tudo que é material. E é desses vícios que a Terra deve ser purgada, pelo distanciamento daqueles que se recusam a melhorar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e fazem sofrer os homens de bem. A Terra se libertará deles e os homens caminharão sem entraves para o futuro melhor que lhes está reservado aqui mesmo, como recompensa de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhe abra a estrada de mundos superiores. E por essa imigração de espíritos, não se espere que todos os espíritos retardatários sejam expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos cederão à prática das circunstâncias e dos exemplos. Sua aparência era pior que seu conteúdo. E uma vez retirados da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá as coisas de um modo bem diferente do que lhes parecia em vida. Como vocês já viram vários exemplos. Nesse processo, serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles, se interessam por nós e se apressam a esclarecer-nos e a mostrar-nos o falso caminho que seguíamos. Com as preces e exortações, nós mesmos podemos contribuir para a melhora de todos nós, porque existe solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. Assim, esses espíritos podem voltar e ficarão felizes por isso, porque essa volta será uma recompensa. Não importa o que foram, nem o que fizeram, se estiverem animados por melhores sentimentos. Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Esta parte da nossa transformação. Só haverá exclusão definitiva para aqueles espíritos essencialmente rebeldes, para aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais que a ignorância, tornam surdos a voz do bem e da razão. Mas mesmo estes não estão condenados a uma inferioridade perpétua. E virá um dia em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos para a luz. Oremos, então, por esses endurecidos, para que melhorem enquanto ainda há tempo, porque se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará por terríveis lutas o fim do seu reinado. Extraviados, correrão para a própria perda, atingirão a destruição que produzirá muitos flagelos,
e calamidades, de forma que, sem saber, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida, se verá os suicídios se multiplicarem em uma proporção inédita, até entre as crianças. A loucura atingirá como nunca um número muito grande de homens, que mesmo antes da morte estarão eliminados do mundo dos vivos. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Como dissemos, sem que nada transgrida as leis da natureza. Entretanto, através da nuvem sombria que o cerca, no meio da qual ruge a tempestade, já se apontam os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos a todos os pontos do globo, e os povos se estendem as mãos. A barbárie se familiariza em contato com a civilização. Os preconceitos de etnias e de seitas que fizeram jorrar ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, enquanto que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. As ideias fermentam em toda parte. Enxerga-se o mal e procura-se o remédio. Mas muitos caminham sem direção e perdem-se em utopias. O mundo está em um imenso trabalho de gestação, que dura cerca de 1 século. Neste trabalho, ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para certo objetivo, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à fraternização. São ainda sinais dos tempos, mas, enquanto os outros estão na agonia do passado, estes últimos são os primeiros choros da criança que nasce, os precursores da aurora que se verá levantar no próximo século, porque então a nova geração estará em plena força. Uma das características da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega, que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os junta em um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. E o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque derruba seus 2 maiores obstáculos, a incredulidade e o fanatismo. Ele proporciona uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e ideias que correspondem aos ideais da nova geração. Por isso é inato e em estado de intuição no coração de seus representantes. A nova era o verá crescer e prosperar pela força das coisas. Ele se tornará a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Mas até lá, haverá muitas lutas ainda contra seus 2 maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo. Que coisa estranha se dão as mãos para combatê-lo. Pressentem o futuro do espiritismo e a ruína deles. Por isso o temem, porque já o veem plantar sobre as ruínas do velho mundo egoísta a bandeira que deve aproximar todos os povos.
Que poder terão contra a ascendência da opinião que os repudia? O espiritismo sairá triunfante da luta. Não duvidemos, porque está nas leis da natureza e por isso mesmo é imperecível. Vejamos a multiplicidade de meios pelos quais a ideia se espalha e penetra em toda parte. Acreditemos que esses meios não são casuais, mas providenciais. Aquilo que num primeiro momento parecia prejudicial é exatamente o que ajuda a sua propagação. Logo, surgirão entre os mais consideráveis e os mais acreditados defensores da causa, que se declararão abertamente, que apoiarão com a autoridade de seu nome e de seu exemplo, impondo silêncio aos detratores, porque ninguém ousará tratá-los como loucos. Esses homens o estudam em silêncio e se mostrarão quando chegar o momento propício. Até lá, é importante que eles se mantenham à distância. Veremos em breve as artes buscarem o espiritismo como uma mina fecunda e traduzirem as ideias e os horizontes que ele descortina pela pintura, pela música, pela poesia, pela literatura. Foi-lhes dito que um dia haveria arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. E é uma grande verdade, porque os maiores gênios se inspirarão na doutrina. Logo, veremos os primeiros esboços e mais tarde chegarão à categoria que devem ter. E nós já vemos nas telas, livros à disposição, a internet divulgando o Espiritismo. E o texto nos diz: o futuro é de vocês, espíritas, e todos os homens de coração e devotados. Não tenham medo dos obstáculos, porque não existe nenhum que possa entravar os desígnios da providência. Trabalhem sem descanso e agradeçam a Deus por tê-los colocados na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vocês mesmos pediram e do qual é preciso tornar-se digno pela coragem, perseverança e devotamento. Felizes aqueles que sucumbirem nessa luta contra a força. Mas a vergonha será, no mundo dos espíritos, para aqueles que sucumbirem por fraqueza ou falta de energia. As lutas são necessárias para fortificar a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria levar a uma indolência nociva e sem avanço. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. E contra o mal desenvolvem as forças morais. Que tenhamos forças para seguirmos na luta pelo nosso melhoramento. Que assim seja.